Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Sandro, sou professor de Física e vamos continuar aqui com nossas aulas. E o tema de hoje é movimento uniforme, um dos tópicos da cinemática escalar, ok? Para você ter um entendimento bom de movimento uniforme, você já precisa ter algumas noções iniciais de movimento, de velocidade média, de grandezas físicas, né? Sistemas de unidades mais básicos e gráficos, principalmente de função polinomial do primeiro grau, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora com movimento uniforme. Nossa clássica introdução, né? Nossa intro. Isso aqui foi meu ex-aluno Luan que fez a intro estilo Marvel. Legal, legal, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que relembrar aí qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. A grandeza escalar, basta você apresentar o valor e a unidade, que fica tudo resolvido, não tem dúvida, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, temperatura. Agora, digamos que a temperatura aí no seu quarto, na sua sala, seja de 23 graus Celsius. Você falou o valor, falou a unidade, está bem definido. Então, nessa tabelinha aqui, tem algumas grandezas que são consideradas grandezas escalares, né? Então, densidade, massa, energia, distância, área, volume, são grandezas que falou o valor, falou a unidade, estou ok, todo mundo entendeu. Agora, na física, a gente trabalha com muita grandeza vetorial também. A grandeza vetorial, além de você falar o valor da grandeza e falar a unidade, você tem que dizer algo mais, que nós chamamos de direção e sentido. Então, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza vetorial. Quando você está lá, né, dentro de um carro, dentro do ônibus, e você olha para o velocímetro e vê lá a velocidade, lá aquele ponto, aquele ponteirozinho em 50 quilômetros por hora, aquilo ali é só uma das características da velocidade, né? Aquilo ali é um módulo, é o valor da velocidade, mas a velocidade é muito mais do que isso. Porque estar a 50 quilômetros por hora não quer dizer que você saiba tudo do movimento. Você tem que saber qual é a direção e sentido, ok? Então, essas grandezas vetoriais que eu apresentei aqui, deslocamento, velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento, além do valor, além da unidade, você precisa de direção e sentido também. Combinado? Legal, vamos seguir. E quando que dois vetores são iguais? Quer dizer, quando é que duas grandezas vetoriais são iguais? Primeiro, vamos lembrar as três características de um vetor. Todo vetor ele tem uma direção, não é isso? Tem um sentido e tem um módulo. O módulo tem a ver com o tamanho do vetor, que tem a ver com a intensidade da grandeza, né, com o valor da grandeza. Então, se você vai comparar duas forças, uma de 10 newtons com uma de 20 newtons, o vetor que representa 20 newtons, ele precisa ser maior, né? Às vezes a gente não consegue, não costuma fazer isso em escala no caderno, mas o interessante é você colocar o vetor com um tamanho maior. A direção. Tem uma definição de direção que eu acho sensacional, que eu li num livro da década de 60, do professor Maia. Direção é o que um par de retas paralelas tem em comum. Olha que sensacional. Desenhe um par de retas paralelas. Desenhe aí no teu caderno, vai lá. Desenhe um par de retas paralelas. Agora olhe e pergunta, o que elas têm em comum? A resposta sai, né? É a direção. Desenhe outro par de retas paralelas. O que elas têm em comum? É a direção. Então, essa definição de direção eu acho sensacional. É o que um par de retas paralelas tem em comum. O sentido é a orientação que você tem dentro da direção. Então, por exemplo, a física trabalha muito com horizontal e vertical. A direção horizontal tem dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Quer dizer, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A vertical tem dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo. Ok? Então, aí são as três características: módulo, direção e sentido. Então, quando é que dois vetores vão ser iguais? Eles são considerados iguais quando todas as três características são iguais: o módulo, a direção e o sentido. Ok? Então, olha esses dois vetores, o vetor AB e o vetor CD. São paralelos, têm o mesmo tamanho, têm o mesmo sentido. Então, esses dois vetores são iguais. Então, se esses vetores representam velocidades, por exemplo, força, deslocamento, quantidade de movimento, aceleração, eu posso dizer que essas duas grandezas são iguais, porque aponta para a mesma direção, tem o mesmo sentido e o módulo é igual também, ok? Então, olha esse exemplo aqui. Aqui nós temos, por exemplo, alguns vetores. O vetor A e o vetor D, eles têm mesma direção e têm mesmo sentido. O vetor B, o vetor F, eles têm mesma direção e mesmo sentido. Agora, o vetor B e o vetor C, eles não têm a mesma direção.
O vetor B e o vetor C não têm o mesmo módulo, quer dizer, eles não têm o mesmo tamanho. Então, para dois vetores, né, serem considerados iguais, tudo tem que ser igual. Então, aqui me parece que dois vetores que são iguais é o B e o F, né? Se a gente colocar uma reguinha no B, ver quantos centímetros ele tem, uma reguinha no F, ver quantos centímetros ele tem. Se o valor for igual, como eles têm a mesma direção e sentido, provavelmente eles serão iguais, tá bom? Bom, agora, efetivamente falando sobre o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Fala aí, Stark, tudo bom? Stark é mestre nisso, né? Com certeza ele sabe o que é o movimento uniforme. O todo-poderoso Deus da tecnologia. Bom, cuidado com a definição de movimento uniforme, tá? Porque geralmente a gente pergunta para o aluno o que é movimento uniforme. Ele responde, aquele que a velocidade é constante. É aquele que a aceleração é zero. Cuidado. A definição de movimento uniforme é essa que eu estou colocando aqui para vocês, tá bom? É um movimento em que o valor da velocidade não varia com o tempo. Lembra das três características do vetor? O valor é o módulo, é uma das características. Então, o movimento para ser uniforme, quer dizer, o valor da velocidade não pode mudar, tá certo? Então, essa é a definição de movimento uniforme. É o movimento em que a velocidade tem sempre o mesmo valor. Olha que legal, a tartaruguinha aí. Repara que em cada 1 segundo, ela está percorrendo 10 centímetros. 1 segundo mais 10, 1 segundo mais 10, 1 segundo mais 10. E aí você vê o vetorzinho em cima dela lá com a velocidade 10 centímetros por segundo. Ou seja, esse movimento é um movimento uniforme, pelo menos nesse intervalo que a gente está observando, né? Estou colocando agora uma outra, só que viajando em sentido contrário. Olha lá, em cada 1 segundo ela também percorre 10 centímetros. Logo, eu posso dizer que essas duas tartaruguinhas têm a mesma velocidade? Sim ou não? 5 segundos para você pensar a resposta. Se você disse que a resposta é não, parabéns, você acertou. Embora o valor da velocidade seja igual, embora a direção da velocidade seja igual, mas o sentido é diferente. Elas viajam em sentidos diferentes. Então, infelizmente, eu não posso dizer que a velocidade é a mesma. Eu posso dizer sim, que o módulo da velocidade é igual, mas não a velocidade. Porque para você dizer que a velocidade é igual, tem que ser igual em módulo, em direção e em sentido. Sandro, então você está querendo dizer que se eu estiver num carro com a velocidade de 40 quilômetros por hora e o meu colega passou por mim no outro carro com a velocidade de 40 quilômetros por hora, nós não temos a mesma velocidade? Não, não tem. Se os sentidos são diferentes, as velocidades são diferentes. Ok? Então, para a velocidade ser igual, tem que ser igual em módulo, direção e sentido. Para movimentos com sentidos diferentes, a gente usa o quê? Sinal diferente para velocidade. Então vamos supor, olha esse carrinho aqui. Esse carrinho aqui tem uma velocidade positiva e a orientação positiva é para a direita. Então eu estou orientando para a direita positivo, todo carrinho que estiver se movendo para a direita vai ter uma velocidade positiva. Então no caso aqui embaixo, nessa primeira situação, o guincho verde tem velocidade positiva, a van vermelha tem velocidade positiva. Embaixo, o guincho verde tem velocidade positiva. E essa outra van rosa tem velocidade negativa, porque ela está viajando em sentido contrário, ok? Então mudou o sentido do movimento, você usa um sinal diferente para representar a velocidade. Combinado? Tem uma função horária, tem uma formulazinha, mas é muito simples. E a formulazinha ela sai da equação da velocidade média que você já conhece, olha só. A velocidade média é o ΔS sobre ΔT, quer dizer, o espaço percorrido pelo móvel sobre o intervalo de tempo. Abre o espaço percorrido, que é a posição final menos inicial. Variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. A gente considera o tempo inicial zero, né? Você zerou o cronômetro. Quando você for desenvolver isso aqui, trocou de lado, trocou de sinal, você cai nessa equação, em que a posição do móvel vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade dele, lembra que não muda de valor, vezes o tempo. Ok? É muito legal essa função, porque com ela você consegue descobrir a posição do móvel em qualquer instante. Sabe o Big Brother do movimento? É mais ou menos isso. Se você sabe onde ele está agora, você vai descobrir onde ele está em qualquer instante usando essa função, que é uma função polinomial do primeiro grau. Concorda? Como é que é o gráfico dessa função? Se a velocidade for
positiva, essa função ela é dita crescente e o movimento é chamado de progressivo. Ou seja, toda vez que você tem um móvel andando no sentido positivo da orientação, a gente considera que esse movimento é progressivo. Progressivo. Se o móvel estiver andando em sentido contrário à tua orientação, a gente fala que o movimento é retrógrado, ok? Se a gente voltar no slide anterior, você repara que a velocidade aqui, ela é o que os professores de matemática chamam de coeficiente angular, ou taxa de variação da função. Esse coeficiente angular, se ele for positivo, a função é crescente, no caso, é a velocidade. Se ele for negativo, a função é decrescente, ok? Então esse gráfico aparece com bastante frequência. Mas tem o gráfico da velocidade também, que é muito mais fácil, porque tem que ser uma função constante, porque o valor da velocidade não muda, concorda? Então, se o movimento for progressivo, o gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo, na parte positiva, acima do zero, né? No eixo Y, que é o eixo da velocidade. E se o movimento for retrógrado, a velocidade, o gráfico da velocidade, que é uma reta paralela ao eixo do tempo, fica na parte de baixo do eixo das abscissas. Legal? Ih, gente, essa propriedade é quente, isso cai demais nas provas. Com certeza eu vou colocar aí no teste, na provinha de vocês, hein? Enem, UERJ, FUVEST, sempre cobra isso. Toda vez que você tiver um gráfico da velocidade variando com o tempo, a área abaixo da tua curva, a área abaixo do desenho do gráfico, ela vai ser numericamente igual à distância percorrida. Isso aqui vai ajudar muito a gente a fazer determinados exercícios. Vocês vão ver que isso é bem legal. Então, toda vez que você tiver um gráfico VT, então aqui eu tenho um gráfico VT, eu quero saber a distância que o móvel percorreu entre os instantes T1 e T2. Então, quando a gente calcula essa área, no caso aqui, essa é a área de um trapézio, né? Fica tranquilo. Ou vai ser um trapézio, um triângulo, um retângulo, alguma coisa assim. Quando você calcular essa área, você vai descobrir a distância percorrida. Combinado? Vamos fazer alguns exercícios? Não com essa disposição do Homer, né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos ver qual é o primeiro que temos aí. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do móvel com as unidades fornecidas é... vamos olhar essa tabela. A tabela não está aqui para enfeitar. Bom, ela começa com tempo em horas. Então, tempo 0, tempo 2, tempo 4, tempo 6, tempo 8 e tempo 10. Então, quer dizer que ele marcou o tempo a cada 2 horas. E vamos ver a posição em quilômetros. Posição 200, posição 170, 140, 110, 80, 50. Fala, Sandro, está diminuindo a posição? Sim. Você vai fazer uma viagem, você está na estrada. Existe o marco zero dessa estrada. E conforme você vai andando, a sua posição vai aumentando. Ué, gente, mas tem gente voltando. Então, alguém que estava no quilômetro 200, daqui a pouco ele vai estar no 190, vai estar no 180, porque ele está vindo para o marco zero. Então, esse movimento aqui é um movimento em que ele tem um sentido, ele está se deslocando no sentido contrário à orientação da estrada, concorda? Então, legal, já percebemos isso. Você está percebendo quanto que esse cara está andando a cada 2 horas? Porque nas primeiras 2 horas, ó, de 0 até 2, ele andou do 200 ao 170. Então, ele andou 30 quilômetros, mas para trás. Do instante 2 horas ao 4, ele também andou 30. Do 4 ao 6, ó, de 140 para 110, ele também andou 30. Então, você repara o seguinte, a cada 2 horas, ele está andando 30 quilômetros, só que ele está andando em sentido contrário à orientação da estrada, ok? Então, olha lá, de 0 até 2 são 2 horas, de 2 até 4 são 2 horas, de 200 até 70 são 30 quilômetros, de 170 a 140 são 30 quilômetros. Então, a gente tem que ver qual é a função que define isso. Bom, se você lembrar, a função horária da posição é S igual a S0 mais VT. S0 é a posição inicial. Posição inicial é onde ele estava no início do movimento, no T igual a 0. Vamos olhar a tabela? Bom, em T igual a 0, a posição é de 200 km. Então, eu já sei que o S0 é 200. Vou olhar as opções. Olha aqui, ó. Todas elas o S0 é 200, ou seja, não conseguimos eliminar nenhuma, ok?
Agora a gente tem que achar a velocidade. O que nós percebemos ali? Que a cada 2 horas, a velocidade diminui 30, a cada 2 horas a distância diminui 30 quilômetros, ok? 2 horas, 30 quilômetros. Isso quer dizer que em 1 hora serão 15 quilômetros, não é isso? Então ele tem uma velocidade de 15 quilômetros por hora, mas só que no sentido contrário. Como é no sentido contrário, essa velocidade tem que ter um sinal de menos. Então, na verdade, você tem que ter 200 para o S0 e a velocidade tem que ser menos 15 vezes t, ok? Então, olha lá, ó, letra D, S igual a 200 menos 15t. Legal? Então, achamos a posição inicial, achamos a velocidade, com isso nós descobrimos qual é a função horária da posição. Legal? Vamos ver se tem mais uma. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t. Opa, S igual a menos 40, lembra que o menos 40 é a posição inicial e o 80 é a velocidade, onde S é dada em quilômetros e t em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após, quer dizer, passar pelo quilômetro zero é passar pela origem do movimento. Isso vai acontecer quando? Quando esse S aqui for igual a zero, quando essa posição for igual a zero. Vamos substituir por zero para ver o que vai acontecer? Olha lá. Então a função era S igual a menos 40 mais 80t. O S eu substituí por zero, então ficou menos 40 mais 80t. Troquei o menos 40 de lado, 40. Então t vai ser igual a 40 dividido por 80. 40 dividido por 80, 0,5 horas. Ok? Ou seja, repara só, ele está na posição menos 40, então o zero da estrada está aqui. Ele está na posição menos 40 e ele tem uma velocidade positiva. Quer dizer, em algum momento ele vai passar pela origem. Ok? E quando que ele passa pela origem? Depois de meia hora de movimento. Tá legal? Vamos para a próxima. Gabarito aí. A equação horária S igual a 3 mais 4t em unidades do sistema internacional, quer dizer, quando ele fala em unidades do sistema internacional, ele está dizendo o seguinte, gente, a posição tem que ser em metros e o tempo tem que ser em segundos. Com isso, a velocidade vai ter que ser em metros por segundo. Legal? Traduz em um dado referencial o movimento de uma partícula. No instante t igual a 3 segundos, qual a velocidade da partícula? Estranho, hein? Porque essa função é a função do movimento uniforme, vocês concordam? S igual a S0 mais VT. A cara dela é a cara da função horária do movimento uniforme. E se ele pede a velocidade no instante 3, ué, a velocidade é igual em qualquer instante. Então, a velocidade está aparecendo aqui, ó, S é a posição, S0 é a posição inicial, esse 4 é a velocidade. E essa velocidade, ela vai ser 4 metros por segundo em qualquer instante. Então, na verdade, a questão é simples. É só você identificar na função que a velocidade vale 4 metros por segundo. Agora, cuidado, porque é normal o aluno ver esse 3 aqui e substituir aqui. Se você substituir o tempo por 3, você vai achar 4 vezes 3, 12, 12 mais 3, 15. Mas você não vai estar achando a velocidade, você vai estar achando o quê? A posição que a partícula vai estar no instante 3. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a velocidade. Então é só você olhar a função horária e extrair dali o valor da velocidade. Eu coloquei essa casca de banana porque essa questão é perigosa. Você percebe que ela é muito fácil, mas ela é perigosa. Tá bom? Olha lá a velocidade, 4 metros por segundo. É só olhar a função e extrair o valor dela. Opa, um gráfico. O gráfico da função horária S igual a VT do movimento uniforme de um móvel é dado a seguir, né? Tem um AU aí a mais aí. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante em metros por segundo igual a... Então tem o gráfico, a gente tem que descobrir a velocidade. Acho que não é difícil não, hein? Olha lá a nossa solução. Lembra que nós já vimos isso em aulas anteriores, né, gente? A velocidade, como o gráfico ST é uma reta, quer dizer que o movimento é uniforme. Então o valor da velocidade não muda. Então a velocidade em cada instante
ela vai ser igual à velocidade média num ΔT qualquer. Então eu posso usar a equação da velocidade média para descobrir a velocidade. Olha aqui, ó, a velocidade média é o ΔS pelo ΔT. Qual é o ΔS? Quer dizer, quanto que ele andou? Ele estava na posição 0 e veio para a posição 2. Então ele andou 2 metros. Em quanto tempo? 8 segundos. 2 metros em 8 segundos, quando você divide, vai dar um quarto, que é 0,25. Unidade de velocidade, sistema internacional, 0,25 metros por segundo. Ok? Tranquilo essa também? Legal. Fazendo um teste aqui. Nem sei se isso vai estar sendo gravado ou não, mas sabe como é que é, né? Vamos lá. Voltando aqui. Voltei. Vamos analisar esse gráfico. Olha que interessante, gente. No mesmo plano ST, ele colocou dois gráficos. Vamos começar pelo A, tá? Vamos ver o que que a gente consegue identificar do A. Bom, posição inicial. Olha onde começa o gráfico do A. 5. 5 metros. Ou seja, o movimento do A, o A não estava na origem. Ele estava na posição 5 metros. Quer dizer, ele estava 5 metros depois da origem. E a velocidade dele, tá vendo? É positiva, porque o gráfico é uma função crescente. Então, por exemplo, depois de 5 segundos de movimento, o A estava na posição 20. Ou seja, ele saiu do 5 e foi para o 20 em 5 segundos. Ele andou 15 metros em 5 segundos. Gente, olha só. 15 metros em 5 segundos. Quando você divide 15 por 5, vai dar 3. Quer dizer que em cada segundo, ele percorre 3 metros. Essa é a velocidade dele. 3 metros por segundo. Quer dizer, olhando esse gráfico, a gente sabe onde começou o movimento, na posição 5, e qual é a velocidade dele. Ok? Uma velocidade positiva. Movimento progressivo. Vamos olhar para o B? Olha o B. O B estava na posição 40. Ah, então peraí. O A estava na posição 5, o B está na posição 40. Repara que o B, a função é decrescente, então ele está andando em sentido contrário ao do A. Em algum momento eles vão se encontrar. Ou seja, o B estava na posição 40 e depois de 10 segundos ele chegou na posição 0. 40 metros em 10 segundos. Isso quer dizer 4 metros por segundo. Só que a velocidade tem que ser negativa, porque ele está andando em sentido contrário. Ok? Então o A tem velocidade de 3 metros por segundo e o B tem velocidade de 4 metros por segundo. O sinal negativo, não esquece, movimento retrógrado, né? E o que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui representa que no instante 5, o A e o B estão na posição 20. Ou seja, posição 20 é justamente quando um passou pelo outro. Ou seja, depois de 5 segundos. E é difícil fazer isso olhando. Eu estou olhando aqui para o vídeo, gente, e olhando para o vídeo tentando fazer um dedo encostar no outro. Ó. É difícil. Às vezes o dedo passa. Ó. Essa coisa da visão, né, periférica. Ok, é isso. Então eles estão andando em sentidos contrários e depois de 5 segundos eles se encontram. Isso é um problema de encontro. Na lista de exercícios vocês vão ver que tem algumas situações como essa. Quer dizer, se eles, no momento do encontro, eles estão na mesma posição, se você pegar a função horária de um, pegar a função no horário do outro e igualar, você descobre o instante em que eles vão se encontrar. Dica que eu estou dando para a questão que vai ter depois aí, hein? E vamos à última. Outro gráfico, só que esse é um gráfico VT. Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico. Deixa eu olhar o gráfico primeiro aqui. Então ele tem uma velocidade de 20 km por hora, essa velocidade não muda. Ah, então ele anda 2 horas com essa velocidade de 20 km por hora. Depois ele para 1 hora aqui, ó. A velocidade é 0. 1 hora para lanchar. Na verdade não foi um lanche, né, gente? Isso é um almoço. Porque parar na estrada 1 hora
Não foi um almoço. E depois ele percorreu aqui mais 2 horas com a velocidade de 10 quilômetros por hora, viu? Ficou muito tempo parado, provavelmente pegou engarrafamento. Embora, você olha que essas questões têm uns números muito loucos, né? O cara está fazendo uma viagem com a velocidade de 20 quilômetros por hora, cara, tá tudo engarrafado. Isso é o caos absoluto. Os caras, quando eles criam essas situações, eles podiam botar uns valores mais coerentes, né? Sei lá, 100 quilômetros por hora, porque ele está na Dutra, o limite de velocidade é 110. Depois 80 quilômetros por hora, porque ele pegou um trânsito um pouco mais lento, a serra, alguma coisa assim. Mas tudo bem, vamos lá. Ele quer que você descubra qual é a velocidade média nas primeiras 5 horas da viagem. O que a gente precisa mesmo para achar a velocidade média? Delta S, delta T. Quer dizer, tem que descobrir a distância que ele percorreu e o tempo total. O tempo total a gente até tem, né? São 5 horas. Aí você pode perguntar assim, ué, mas peraí, ele parou 1 hora para almoçar, para lanchar. Essa hora tem que contar? Sim, conta tudo. A velocidade média, você tem que pegar a distância total que você percorreu e dividir pelo tempo total. Se o carro da sua mãe, do seu pai, do seu tio tiver computador de bordo, quando você coloca lá a velocidade média para fazer uma determinada viagem, quando você para ir no banheiro, você para lanchar, você para almoçar, isso tudo está contabilizado no tempo total. No final da viagem, basicamente o que ele faz é isso. Pega a distância total, divide pelo tempo total e te dá lá a velocidade média da viagem, ok? Então, o que a gente precisa? Da distância percorrida e precisa do tempo. O tempo nós já sabemos, 5 horas. E olha aquela propriedade que eu falei para vocês da área. Se você calcular a área, você vai ter a distância percorrida. Então, que área é essa? Primeiro, do 0 até 2, você tem uma área aqui que é um retângulozinho, área 1. A área desse retângulo, a base vale 2, a altura vale 20. Então, 2 vezes 20, olha aqui que eu coloquei, 40. Aqui, claro, não tem área, né? Porque a altura é 0, porque ele está parado. Se ele está parado, ele não percorreu distância nenhuma, pelo menos de carro, né? E a área 2, você tem um outro retângulo de base 2, do 3 até o 5, e altura 10, 2 vezes 10. Então, você tem 60, você tem 40, mais 20, você tem 60 quilômetros. Ou seja, ele percorreu, ao longo dessas 5 horas, 60 quilômetros. Como é que a gente calcula a velocidade média? Pega a distância 60 quilômetros, divide pelo tempo, que são as 5 horas. E com isso nós descobrimos a velocidade média dele, que é de 12 quilômetros por hora. Legal? É isso, gente. Movimento uniforme é o tipo de movimento mais simples que a gente trabalha aqui na cinemática escalar. Vamos pensar em cinemática escalar não, vamos falar na cinemática. Na cinemática você tem a cinemática escalar, a cinemática angular e a cinemática vetorial. O movimento mais simples é o movimento uniforme, mas é essencial que você entenda bem o movimento uniforme, porque na nossa próxima aula, que nós vamos falar de movimento uniformemente variado, e aí a quantidade de funções, de equações é maior, a quantidade de gráficos é maior. Mas se você está bem com o movimento uniforme, você vai ficar bem também com o movimento uniformemente variado, tá bom? Valeu, galera. Bom estar aqui com vocês e que a força esteja com vocês. Valeu, Yoda. Abração.